dia, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando a nossa parte, que é o módulo 5, né? Que são os processos de trabalho no serviço de atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Basicamente, é eu falar um pouco sobre como que é a rotina do nosso serviço, né? Como é o trabalho em si, o que que nos move, né? E tudo que a gente precisa ter de real para a nossa comunidade como paciente. Caracterização do trabalho, então, em equipe no cotidiano do serviço, né? A organização do trabalho nas equipes de saúde, né? O que é trabalho? Segundo a definição, né, na literatura, é uma atividade humana, intencional, tem uma intenção, ninguém trabalha para trabalhar, tem uma intenção, né? Transforma aquela natureza, o ambiente, o que você escolhe, né? Com a finalidade de atender determinadas necessidades da gente, né? Seja elas financeiras, seja elas necessidades psicológicas, necessidades sentimentais, etc. E assim buscar o sentido na sua atuação, que é o mais importante, né? Não é só trabalhar por dinheiro, sim buscar um sentido naquilo. Eu acho que seja a coisa mais importante de todas, né? Para uns pode ser uma obrigação necessária para a sobrevivência, né? Para outros, então, pode ser uma realização, prazer, que a gente sempre tenta diversos caminhos até achar o que a gente mais se identifica, né? E é isso que a gente quer falar aqui, né? Principalmente o que a gente escuta muito em reuniões, que a gente é muito incentivado de ter o perfil, né, para estar aqui, né? Tá fazendo sentido, né, para você, ou é só por questão financeira, né? É essa parte que a gente vai falar. O trabalho em saúde, então, qual é a finalidade do trabalho na saúde, né? Ele visa a produção social da saúde e o cuidado para atender as necessidades complexas e específicas, né? Sendo assim, ela vai produzir a saúde da pessoa e sujeitos. A gente não está aqui, por mais que a gente seja um local de saúde, né? A gente não está aqui somente visando a produzir saúde para o paciente. A gente também tem vamos supor, a obrigação de produzir sujeitos também, né? Que nem na escola eles produzem sujeitos da forma literária, educacional, que seja, né? A gente também, na parte da saúde, a gente ajuda a produzir sujeitos, porque às vezes eles não conseguiram fazer essa parte completa lá na educação, a gente dá essa continuidade aqui, principalmente no nosso serviço, né? A gente faz isso através de artes, através da parte psicológica, até da enfermagem e educação em saúde, né? A gente vai sempre ensinando eles a estar ajudando eles a produzir sujeitos na sociedade. E a gente conta, então, para o nosso trabalho, a gente conta com as tecnologias de saúde, né? Que elas são divididas entre materiais e não materiais. As materiais são os equipamentos que a gente trabalha, é uma impressora, é o computador, os aparelhos de monitoração lá na enfermagem, são vários, né? Aquela mesa lá, de coisa. E os não materiais são as nossas habilidades, os nossos conhecimentos técnicos, científicos, que a gente transmite a eles, né? Esperando que eles possam absorver o máximo que a gente tem para estar transmitindo para eles, né? E dentro dessas materiais e não materiais, a gente ainda assim abre para as duras, as leves-duras e as leves. As duras são os equipamentos grossos mesmo, os instrumentos. As leves-duras são o nosso conhecimento dentro desses equipamentos. E as leves é a subjetividade. É quando você consegue estabelecer um vínculo, fazer o acolhimento, é a parte subjetiva, que você usa tanto a dura com a leve-dura para produzir a leve. E aí o que acontece? Através dessas três tecnologias,
que você vai saber classificar um paciente, né? Se ele é um paciente para estar aqui, um paciente mais grave para estar sendo encaminhado para uma urgência de emergência, um paciente que vai para a hospitalidade, um paciente que ele consegue ir em uma comunidade, entendeu? Como simples. Por exemplo, chega um paciente que todo machucado, que apanhou na rua, aconteceu alguma coisa. Aí você vai usar o telefone, que é a dura, para estar fazendo uma chamada, pedindo uma... Aí ele desmaia, deu uma convulsão. Aí você chama o SAMU, usou a dura. A leve e dura, você vai usar as suas habilidades. Você vai manter a calma, usar as habilidades específicas, chamar quem entende do assunto para estar socorrendo. E aí, assim que ele recuperar a consciência, acalmar, aí você vai vir com a leve, tentando entender, ajudar o paciente naquilo que ele precisa, entendeu? Eu vou compreender como usar as três. Cuidando de quem cuida. É muito importante a gente falar, já que a gente está falando da parte do trabalho, da parte que a gente precisa buscar o sentido de estar aqui, a gente também tem que buscar estar saudável para estar aqui, né? Então, é essa parte que eu cuidar de quem cuida. Ao produzir a saúde e o cuidado para os usuários, os trabalhadores, eles também precisam cuidar de si. E cuidarem de si e serem cuidados. Então, a gente vê que o colega às vezes não está bem, né? A gente pode ajudar, né? A gente, não estando bem, a gente tem que tentar ao máximo não deixar aquilo acumular para depois não estourar, entendeu? Então é cuidando de si, cuidando um do outro, se ajudando, né? Porque aqui a saúde mental não é só para os pacientes, é para nós também, né? Então precisando, tem que cuidar. O trabalho em saúde, ele é reflexivo, e precisa saber lidar com incerteza, imprevisibilidade e risco. Então, assim, é um trabalho que ele é desgastante, é um trabalho que às vezes ele é frustrante, né? Porque a gente dá muito em ponta de faca, a gente tem uma expectativa que às vezes vai tudo por água abaixo. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa, não é somente ter cabeça, mas ter uma definição de um caminho, né? Sabendo que a qualquer momento é imprevisível, o paciente pode desviar ali e você tem que estar firme, sabendo já prever que pode isso acontecer. Não fazendo transferência, não misturando aquilo, sabendo que é uma rotina normal, porque se você ficar absorvendo isso e não deu certo, aí você vai voltar lá no primeiro e não vai cuidar de si próprio, entendeu? Então tem sempre que focar que a gente vai até onde o nosso braço alcança. Mais do que isso, além de você poder fazer mal para si mesmo, você vai estar prejudicando o tratamento do paciente também. Riscos calculados, que a gente ouve falar muito, mas você trabalhando aqui, você paciente que você está tendo riscos. O que seriam então esses riscos calculados, né? Nesse tipo de trabalho exige uma maior flexibilidade. A gente, quando entra aqui, a gente tem que abrir a nossa mente e pensar um pouco diferente do que a gente pensava antes. Alguns colegas conseguem, que eu já até admirei, conseguem entrar e automaticamente transformar isso como se fosse uma coisa natural dele. Já consegue pensar junto, caminhar junto, outros já demoram um tempo maior, outros até hoje não conseguiram, mas isso é normal, entendeu? Vai da evolução de cada mente, de cada pessoa e também conforme a pessoa vai trabalhando isso e com a convivência, né? Tudo é questão da convivência, né? A prática leva à perfeição. Além da valorização do risco, da incerteza e imprevisibilidade. O que, por sua vez, é comum, igual eu falei, né? Aprendemos justamente o contrário. A gente aprende que a gente tem o quê? Que planejar. A gente sempre, desde criancinha, né? Professora, pai, mãe, fala, a gente tem que planejar, você tem que montar algo para ter uma casa, você tem que guardar dinheiro para ter uma coisa. Então, assim, a gente já aprende desde pequeno que a gente tem que aprender a planejar. E aí a gente busca nesse planejamento caminhos seguros, né? Eu compro um carro, mas será que eu vou ter dinheiro para pagar esse carro até o final? Então é um planejamento. Aqui a gente vai planejar, a gente vai fazer um TPS, a gente vai ter reuniões, a gente vai planejar, mas a gente não vai ter uma certeza de ter um caminho seguro que vai ter um final que a gente esperava. A gente vai almejar isso.
Porém, a gente tem que ter em mente que isso pode ser diferente e não deixar isso abalar a gente, não deixar ser frustrado com isso. A gente fica triste, porque fulano vem cá e fica. A gente é humano, a gente queria que ele melhorasse. Mas a gente tem que estar ciente que isso pode acontecer. A gente está ali para estar ajudando ele a levantar novamente. Então, porém, muitas vezes as situações que a gente não foge do nosso controle. Por isso que são riscos calculados, né? A gente tem que ver onde a gente consegue alcançar. Para isso, a gente precisa contar com trabalhadores dispostos a usar esse risco como potencialidade, né? Então, é onde eu falei, são as reuniões, são o trabalho em grupo, né? Eu vejo muito que a nossa equipe é muito unida, é uma equipe que tem uma comunicação muito boa, né? E a gente, sempre que um precisa do outro, a gente vai atrás, e isso é onde ajuda o paciente, porque aí você está fazendo um risco calculado. Vamos colocar paciente X na hospitalidade, aí outra pessoa fala, desculpa, mas será que ele fica? Então assim, vamos tentar, né? É sempre vamos tentar que é o risco calculado, né? E até onde vai esse vamos tentar? Até onde não vai prejudicar esse paciente ele mesmo e nem os demais, né, pacientes, o que seja. Porque se a gente tentar firmar um paciente aqui, sabendo que é melhor para ele estar no local mais adequado, é pior. Entendeu? Então é um risco calculado, não vai extrapolar, vai até o seu alcance. Então, nos serviços que atendem pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, eles costumam vivenciar situações que extrapolam padrões estabelecidos. O que é o padrão estabelecido? A pessoa chegar, dar um bom dia, perguntar algo, esperar, né? Ser atendido. E isso não funciona com nossos pacientes, porque eles têm um imediatismo muito grande, porque para os padrões da sociedade isso não é aceito. E aonde que a gente vai conseguir mudar isso? A gente fazendo um matriciamento, a gente vai lá, a gente tenta fazer com que eles entendam da forma que a gente vivencia todos os dias. Porque cada ser humano tem uma sua particularidade. E no caso dos nossos pacientes, eles têm uma particularidade maior. Que a gente tem que levar isso para as outras unidades, para eles saberem entender que eles vão precisar de uma demanda de tempo maior, vão precisar de um cuidado mais perto, né? Uma fala diferenciada, né? Então, o que acontece? Essas unidades de saúde, elas vão poder induzir respostas rápidas, né? E refletidas, e intervenções rígidas mecanicamente. O que é isso? A pessoa chega lá, bêbada, alcoolizada, e fala, eu quero um médico agora. Aí a primeira coisa que a pessoa fala, mas você não ficar quieta, que chama a polícia. Isso aí já é uma indução a uma resposta rápida. Uma coisa que ela aprendeu desde criança. Se tem uma pessoa te incomodando, um alcoólatra, um bêbado, você chama a polícia. Não é isso? Não, tá fazendo barulho, chama a polícia. Né? Então isso é uma resposta rápida do nosso cérebro mesmo. A gente vem ali, que a gente tem que ajudar essas unidades a desconstruírem isso. Porque eles agem de forma mecânica. Né? Então a gente tem que ajudar eles, a gente precisa estar mudando isso na RAPS. A gente precisa estar ajudando eles a flexibilizar mais. Né? Não é fácil. Se a gente conseguiu até hoje 0,5% é muito, mas a gente tem que estar lá batalhando. Entendeu? E o limite entre as atitudes terapêuticas e a punitivo-morais, ela é muito tênue. Muitas das vezes a gente acha que um paciente fez algo errado, aí dá suspensão, dá advertência, fala que não pode vir uma semana, né, suspende ele um mês. A gente acha que a gente punindo ele, a gente vai estar fazendo com que ele entenda que errou. Mas na verdade, se você for parar para pensar, você vai estar somente alimentando o seu próprio erro. Entendeu? Porque você fala assim, fulano merece ficar aqui suspenso um mês pelo que ele fez. Você está alimentando o seu ego. Você está querendo se sobressair sobre um paciente que precisa de você. Entendeu? Então você tem que parar, pensar em que atitude terapêutica que você vai fazer com esse paciente. Vamos reunir equipe, vamos conversar sobre o caso e saber o que a gente pode fazer para esse paciente. Não punir, porque ele já é muito punido lá fora. Ele já é muito punido nas outras unidades, ele já é muito punido em todo lugar. E aí nós temos que entrar com a atitude terapêutica, entender o porquê que ele teve essa atitude.
por que ele teve tal comportamento, por que brigou com o outro paciente, entendeu? A gente não está aqui para estar julgando, a gente está aqui para estar ajudando, entendeu? Em todos os momentos que a gente está aqui trabalhando, transformando isso numa coisa prazerosa para a gente. Bom dia. Você vai passar para mim? Eu vou ver que ficar tão ruim. Gente, eu não falo bem igual a eles, igual a muitos que falaram aqui, então eu fiz um resumo. Eu vou passar, vou ler e a gente vai comentar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, parar, pode falar, no meio. Eu vou falar sobre a organização do trabalho e a gente vai falar um pouco desde lá atrás, da época medieval. Depois a gente vem para a área atual. A organização do trabalho em saúde envolve hierarquias e distinções sociais entre trabalhadores baseadas na atividade, experiências, tipo de vínculo, empregadício e categoria profissional. Essas hierarquias são muitas vezes reproduzidas em serviços de saúde mental, afetando o trabalho em equipe. Seria aquelas pessoas que têm mais tempo de serviço, maior domínio e experiência, conhecimento e habilidade nessa área. Historicamente, o campo de saúde se organiza como conhecemos atualmente desde a modernidade, particularmente com o surgimento da medicina moderna e as mudanças trazidas pelo capitalismo, que afetam o mundo, o trabalho, inclusive na saúde. Na Europa medieval, a medicina era dividida entre barbeiros cirurgiões, que tratavam a pleia. Eles tratavam aquelas afecções externas, que eram invisíveis no corpo e que utilizavam cirurgias, em formas de cirurgias. E os físicos, que tratavam a nobreza, né, que eles estudavam as afecções internas do corpo, curando através do uso de misturas, de ervas, desse tipo de terapias. Com o advento do capitalismo no século XVII, esses grupos começaram a se unir, criando a medicina moderna, que passou a se basear na ciência, mudando as concepções sobre o corpo, a saúde e a doença. A medicina moderna, ela consolidou um modelo hegemônico e ao alinhar-se com o capitalismo e com as elites, enquanto outras profissões sofreram fragmentação. Esse modelo organizou o trabalho de forma centralizada no hospital, onde o trabalho médico se tornou dominante. Os demais profissionais receberam papéis subalternos, tipo coadjuvantes, né? Quem mandava era o médico e não tinha a opinião de outros profissionais. Embora a medicina tenha acumulado poder, isso mudou com o surgimento de novas profissões de saúde no século XIX. O profissionalismo buscava manter um controle sobre conhecimentos específicos, o que reforçava desigualdades de poder e autonomia de certos grupos profissionais. Atualmente, o volume de conhecimento na área da saúde é tão vasto que nenhuma profissão pode dominar tudo sozinha, incentivando uma colaboração entre profissionais, ou seja, é o trabalho em equipe multiprofissional, né, que a gente tem aqui, várias profissões atuando junto em prol de um fim, que é o paciente, o bem do paciente. Esse movimento busca construir uma autonomia coletiva em equipe, em vez de uma autonomia individual de cada profissão. Para superar especialismos e hierarquias, é necessário um trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar em saúde, que integre diversos saberes e práticas. O conhecimento científico, fragmentado por várias disciplinas, pode se articular em diferentes formas, como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A integração entre disciplinas varia na multidisciplinaridade, que são aquelas disciplinas que operam de formas isoladas. Um exemplo seria um ambulatório tradicional, onde o mesmo usuário é atendido por vários profissionais de diversas categorias, mas de forma isolada. O psicólogo atende, faz o atendimento dele, não comenta nem repassa nada para o assistente social. O assistente social chama o paciente, faz atendimento, então não tem aquela interação entre um ou outro profissional, é de forma isolada. Outra interação seria a pluridisciplinaridade, a coordenação entre elas, há uma coordenação entre elas. E um exemplo teria a discussão de casos nos moldes tradicionais, explicando que tipo de interação os trabalhadores agem de
de forma a trocarem informações e geralmente encaminhamentos em comuns. Então já tem uma conversa entre um ou outro profissional, né? Mas não é aquela interação mesmo de toda a equipe. E tem a forma de interdisciplinaridade, onde há uma tarefa em conjunto. Um modelo seria um exemplo, a interação que pode ser a elaboração de um projeto terapêutico singular. Então, ele tem a interação de todos os profissionais e também a elaboração desse projeto, que contribui para o envolvimento de toda a equipe, né, em saúde. E a transdisciplinaridade, que é o entrosamento de todas as disciplinas, né? Ele envolve todos os profissionais e de uma maneira válida a interação para o bem-estar do paciente. Já estamos próximos. As atividades coletivas. Não, tá. As atividades coletivas no serviço de saúde, como grupos e oficinas, são essenciais para a ampliação do cuidado, mas precisam ser contextualizadas e integradas ao trabalho da equipe, evitando a reprodução de lógicas verticalizadas. A interação entre profissionais deve ser promovida tanto em espaços formais quanto informais. Essa interação ela se daria no cotidiano, né, com espaços de reuniões de equipe, de categorias profissionais, espaços de informações de interação como conversas, tanto formais e informais, como na sala de reunião ou até na cozinha, um caso que você vê discutir de algum paciente que você consegue aproveitar, né, ou colher alguma informação para o bem-estar dele. No serviço como o CAPS AD3, a interação entre profissionais deve equilibrar atividades de núcleo, que reforçam a identidade profissional específica e de campo que promove o trabalho em equipe. A categorização de multi, pluri, inter e transdisciplinaridade ajuda a entender as interações, mas é importante reconhecer como elas são dinâmicas. A identificação das tendências nos processos de trabalho podem ajudar a reforçar a integração e a cooperação nas equipes, né, através do exercício de reflexão, de invenção do compartilhamento do trabalho em equipe, você consegue fazer essas práticas, facilitando a prática transdisciplinar. Dispositivos como o projeto terapêutico singular e a figura do técnico de referência são fundamentais para a reorganização do trabalho em saúde mental e atenção psicossocial. A gestão das equipes de saúde deve ir além do controle e disciplinamento, buscando envolver todos os trabalhadores democraticamente nas decisões. Um gestor deve promover uma organização do trabalho que valorize as competências e a articulação entre profissionais, visando uma autonomia coletiva. O gestor desempenha um papel mediador e facilitador, promovendo processos participativos e compartilhados na gestão de serviços de saúde, e estimulando a reflexão sobre as práticas clínicas e políticas do cuidado. A participação dos usuários e trabalhadores em espaços coletivos, que são as assembleias, os acompanhamentos familiares, né, até o conselho de saúde que pode ser envolvido, é fundamental para avançar na democratização da transformação do serviço. Então, as questões apresentadas ao longo desse módulo assinalam muitos desafios e possibilidades no cotidiano do serviço. Nesse contexto, os trabalhadores podem produzir efetivamente práticas de cuidado e, ao longo desse processo, novos sentidos para o seu trabalho. Ou seja, a gente lendo esse texto desde a antiguidade até o atual, a gente consegue perceber que nada se faz sem um trabalho em equipe, sem uma condição de todos os profissionais para o bem do paciente, né? É aquela conversa que a gente faz, vamos avaliar o caso do paciente, vem cá, vamos discutir, o que você acha? Então isso é importante para o serviço. Na verdade, o serviço não flui do CAPS-AD, no caso 3, né, da discussão dos casos, se não tivesse interação entre todos os profissionais. E que aqui a gente consegue, né, fazer bem. Os meninos sempre chamam, a gente sabe alguma coisa informa, então isso é importante. Vou passar agora um videozinho da Odair. Ela tá de férias, né? Deu certo aí? Bom dia a todos, sou Daí Paula, trabalho no CAPS AD. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atenção psicológica.
psicossocial e a importância dela, o que vem passando a psiquiatria, o tratamento a esses usuários. Na minha experiência nesse tempo, para evitar que os pacientes sofram preconceito lá fora, esses estigmas, eu acho que todo profissional da saúde deveria passar primeiro pela saúde mental. Deveriam trabalhar primeiro na saúde mental, até mesmo para evitar esses preconceitos que eles sofrem lá fora, essas acusações, julgamentos. Hoje, a gente também fazia isso antes. Hoje a gente entende como a coisa não é muito diferente do que a gente pensa antes de trabalhar, de passar pela saúde mental, de ter essa experiência, de criar vínculo com os pacientes, que o Pedro fala tanto nos vínculos. Hoje eu entendo a importância. Claro, às vezes fogem do nosso controle, como foi o caso do Rafael. Mas a gente procura manter o vínculo, que o Pedro fala muito, e hoje eu vejo a importância de manter o vínculo com o paciente. O quanto é importante ter essa segurança com a gente. Nessa abordagem fala das referências. O quanto é importante o paciente ter as referências. E a gente também poder procurar, discutir a situação do paciente. Muito importante. Essa unidade visa a compreensão do conceito de clínica da atenção psicossocial, com foco na atenção às pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, enfatizando uma abordagem centrada no sujeito, visando ampliar a autonomia e a corresponsabilização entre trabalhadores e usuários. O uso de drogas é uma questão complexa que demanda a articulação de diversos dispositivos para um cuidado centrado na pessoa, na sua existência e sofrimento, indo além do foco nos sintomas e diagnósticos formais e focando no indivíduo em sofrimento. As abordagens terapêuticas para o cuidado de pessoas com sofrimento mental e uso de drogas desafiam as equipes de saúde, exigindo configurações de cuidado que levem em conta o usuário, seu contexto, família, a rede de apoio, além dos profissionais e suas equipes. A atenção psicossocial, é muito parecida com o que é feito no estado de São Paulo. A nossa é igual ou muito parecida, bem moderna. Então, as abordagens terapêuticas para cuidar de pessoas com sofrimento mental envolvem um conjunto de práticas e políticas que vão além do modelo biomédico, priorizando a integração das dimensões biológicas, psicológicas, sociais e no cuidado da saúde mental. A atenção psicossocial inclui princípios como o deslocamento do foco da doença mental para o sujeito em sofrimento como um todo, a desinstitucionalização da loucura, o resgate da autonomia e da cidadania, o combate ao estigma, não cabe a nós julgar, e a defesa dos direitos humanos, sendo um campo interdisciplinar que incorpora saberes das ciências sociais, humanas, políticas, artes e filosofia. A atenção psicossocial se concretiza por meio de ações que permeiam diversas dimensões, com destaque para os novos modos de produção da clínica, enfatizando a prática cotidiana e a experiência de interação entre trabalhadores de saúde e usuários. Um bom dia a todos. Bem, agora a minha parte, meu capítulo, começa a 16. Meu capítulo vai falar do cuidado de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, que é o pessoal que a gente trabalha aqui. Aí no início do capítulo tem uma historinha, ela é um pouco longa, tentei fazer um pequeno resumo aqui. A história de um consultório de rua da cidade de Irubiba, que a equipe foi fazer a visita num mato, né? Que é uma região assim, isolada de uma cidade. A equipe foi fazer uma visita lá, que eles sempre fazem para levar água, preservativos e protetor labial
para assim, fazer a questão de redução de danos e captar esses pacientes para estar trazendo para os cuidados, né? Assim que eles chegaram lá nesse local, eles se depararam com os homens, né, que fazem serviço de catadores na cidade para sustentar os seus vícios, e as mulheres se prostituem. Uma enfermeira recém-formada foi junto com essa equipe, junto com toda a equipe que já tinha costume, né, aqui cita 2 enfermeiros, um que já tem experiência nessa área e a enfermeira recém-formada, até me vi nessa questão, que tem pouco tempo que eu estou trabalhando aqui, né, aí as mulheres vieram, quando se deparou com a equipe, né, oferecendo ajuda, as mulheres vieram desesperadas, pedindo ajuda e tal, e a enfermeira recém-formada, pelo aquele imediatismo dos pacientes, né, ela já queria resolver colocar todo mundo dentro do carro e já trazer para o casa. E o enfermeiro, já com experiência, sentou com os pacientes, sentou com toda a comunidade lá dessa área, sentou com eles e foi ver individualmente o que era a necessidade de cada um. Aí de toda essa consulta que eles fizeram, as consultas de enfermagem lá, levantando os problemas, a individualidade de cada mulher, uma delas quis vir para o CAPS fazer o tratamento e as outras ficaram apenas com a redução de danos, que era a água tratada que eles levavam, né, a água potável para eles tomar e uso de dispensação dos preservativos e protetor labial. Aí, aqui no final da historinha, fala que, assim, já o CAPS AD3, lá nessa região, já faz, assim, de longa data, já faz esse tipo de visita, eles já estão acostumados, mas aí, como as meninas até falaram, eles falaram no começo, os pacientes com uso de álcool, de drogas, eles têm essa questão do imediatismo, às vezes, não por eles querer resolver ali o problema na hora, mas porque eles querem, assim, uma solução rápida para aquele problema deles, que é naquele instante. Porque isso é a droga que traz para eles, né, essa questão do imediatismo. Aí no final, aí também, eles foram encaminhados para uma unidade de acolhimento. Aí eu fui pesquisar o que era unidade de acolhimento. Nessa região aqui tem essa unidade de acolhimento, onde as pessoas vão e pode passar um período lá, como se fosse um albergue nosso, não seria, no caso, uma comparação, né? Mas como seria às vezes aqui também, e aí eles fica lá um certo tempo, até se estabilizar e volta para convívio das suas famílias. Aí meus slides ficaram um pouco assim, bem sequinhos, né? Porque o capítulo é bem extenso, eu vou pegar umas partes aqui do texto original. A clínica no contexto da atenção psicossocial. O texto aborda a discussão sobre a clínica no contexto da atenção psicossocial e suas implicações na RAPS de Irubiba, que é a cidade lá. Os trabalhadores da RAPS têm diferentes interpretações sobre o que é a clínica e como oferecer cuidado a usuários de álcool e outras drogas, motivando um processo de educação permanente para alinhar conceitos sobre a clínica da atenção psicossocial. O histórico da clínica, a clínica tem raízes na Grécia Antiga, com Hipócrates, que introduziu um olhar holístico sobre a saúde. Considerando o paciente e seu contexto na modernidade, a clínica se torna mais focada no biológico, separando corpo e mente, individual e coletivo. Essa abordagem reducionista gerou críticas e uma busca por uma clínica ampliada, que inclui o sujeito em seu contexto social e político. Aí, aqui fala do cuidado das pessoas em situações de grande vulnerabilidade, que se exige a criatividade, reorganização do serviço de saúde e disponibilidade dos trabalhadores para mudar padrões e rotinas estabelecidos. Articular esse cuidado em rede é desafiante, pois exige paciência para lidar com as resistências de alguns trabalhadores e equipes, apostar na corresponsabilidade pelo cuidado. O tratamento supervisionado é uma forma de apoio para pessoas que não conseguem seguir certas orientações para cuidar melhor da sua saúde em determinados momentos das suas vidas. Pergunte: o tratamento supervisionado
é barganha terapêutica e barganhas terapêuticas seriam intervenções adequadas de uma clínica que se pretende trabalhar no psicossocial? Bom, aqui fala também, o CAPS é um hotel, um restaurante? Não, não é. Mas ele pode estar naquele momento que o paciente necessita. O que não deve acontecer é a relação entre o usuário e o serviço se perpetuar por um longo período. Mas as mudanças é tanto de responsabilidade das equipes quanto do usuário. A maneira de lidar com os limites é em geral diferente no sujeito em relação de dependências com drogas, pois neste a droga se torna a sua lei, o que lhe dificulta aderir aos códigos sociais compartilhados, destacando-se que isso não é intencional. Nesse sentido, intervenções que se pretendem terapêuticas precisam ajudar o sujeito a responsabilizar-se por suas escolhas e a lidar com as suas consequências, introduzindo gradualmente outros aspectos relevantes na sua vida. Além das drogas, tratar-se-ia de ampliar seu espectro existencial. O histórico da clínica. A clínica tem raízes na Grécia Antiga. Já foi. As especificidades da clínica na atenção psicossocial. Na RAPS de Irubiba, há divergências sobre o conceito de clínica. Alguns defendem uma abordagem técnica centrada em referenciais biológicos e psicológicos, enquanto outros propõem uma visão mais ampla que inclua o psicológico, que inclua dimensões políticas e sociais. A clínica ampliada visa interagir a subjetividade e o contexto do paciente, com práticas tradicionais e instituídas. Aí que fala um pouco do sofrimento e a frustração e a impotência que isso aí os trabalhadores, a gente vê aqui no nosso serviço, que às vezes está todo mundo dedicando, correndo atrás daquele paciente, às vezes ele tem uma recaída, a gente vê no semblante do profissional, quando a gente pergunta, e o fulano? Aí a pessoa já vê que o semblante dele já muda, porque a gente se frustra com aquela atitude dele. Por isso que lá atrás fala que a gente tem que procurar o que seria melhor para o paciente naquele momento. Às vezes ele não consegue sair das drogas, né, no impulso, ou assim, mas ele ficou aqui tantos dias, ainda está assim, né? Aquele pré-julgamento que a gente, interiormente a gente faz, mas a gente está buscando sempre melhorar essa interação entre as equipes, que a gente conversa, discute sobre aquele paciente, às vezes o olhar do enfermeiro é um, o olhar do psicólogo é outro, a gente tenta entrar num acordo e juntamente também com a responsabilização do paciente no seu tratamento. Outro sentimento frequente é a frustração, né, que é a projeção de expectativas que fracassam, que é o que a gente estava falando agora. Aí se dá a importância de elaborar o projeto que distingue o ideal, o real e o possível para o usuário e para a sua família, e o trabalhador também. Cabe então perguntar o que o sucesso terapêutico no tratamento de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, e quem define o que seria fracasso ou sucesso terapêutico neste campo. Uma clínica de atenção psicossocial precisa operar com uma lógica centrada na singularidade dos sujeitos. Alguns deles vão querer insistir na abstinência como sua forma de lidar com as drogas, enquanto outros vão adotar estratégias de redução de danos e alguns destes gradualmente tentarão ficar cada vez mais abstinentes. O importante é que essa trajetória seja construída com o próprio sujeito, apoiando-o nas suas escolhas de maneira a efetuar intervenções que busquem maior autonomia e corresponsabilização dele pelo seu cuidado. Essas características reforçam as tendências para a prática de uma clínica psicossocial. O texto também descreve o cuidado a pessoas com dependência de drogas, destacando a vulnerabilidade dessas populações e a necessidade de intervenções que considerem a complexidade do contexto de cada indivíduo. Exemplos incluem o trabalho do consultório na rua, que realiza abordagens respeitando a temporalidade e o desejo dos usuários, enfatizando a construção de vínculos e a promoção da sua autonomia.
a diferença do risco e da vulnerabilidade. O risco, ele refere-se à probabilidade estatística de agravos e eventos desfavoráveis, sendo um desdobramento do conceito do dano. O conceito e a vulnerabilidade determina a maior ou menor capacidade do sujeito se proteger de um agravo, de um constrangimento, de um adoecimento ou de uma situação de risco. A dependência de drogas, que é a grande vulnerabilidade e desfiliação social, é um desafio. Busca ativa, acolhimento, vínculo e acompanhamento sistemático estabelece uma relação de confiança entre ambos, os trabalhadores e o paciente e a família, ajudando-os a se responsabilizar por suas escolhas. O imediatismo, que é a dificuldade de lidar com a espera, relação de dependência com as drogas, tem respeito sim, com a noção do tempo. Como podemos lidar com essa noção diferente de temporalidade, imediatismo e as demandas que nos chegam desses usuários, que muitas vezes parecem depositar em nós a expectativa para a solução dos seus problemas? São perguntas que a gente depois refletir, né? Depois daqui, que a gente sempre tenta, assim, não em casa, né? Mas depois a gente usar alguns estudos, pesquisas, ou pensando até nas situações que ocorrem aqui, a gente vai refletindo e tentando chegar num conceito comum. Tem uma pergunta aqui para a gente levar também como, às vezes, quando a gente precisar fazer uma orientação, alguma coisa assim, eu acho essa pergunta bem interessante que tem aqui no texto. Considerando as premissas de uma clínica que se pretende psicossocial, é importante possibilitar que o sujeito expresse seu sofrimento, mas precisamos aprender a lidar com o que ele nos provoca. É fundamental ter clareza que pretendemos com esse usuário, resolver seus problemas de maneira onipotente ou ajudá-lo a construir suas próprias soluções. Às vezes, achar que temos a solução da vida alheia pode ser uma maneira de aliviar nossa própria angústia, desencadeada pelo sofrimento do outro. Mas será que isso ajuda a outra pessoa a responsabilizar-se pelo seu processo terapêutico? É o que a gente estava comentando, né? Às vezes, de várias situações diferentes. Aqui eu sempre vejo o pessoal falar, que às vezes a gente está conversando, ou mesmo falando sobre o paciente, discutindo algum caso. Ah, mas e o que ele precisa agora? O que a família dele acha disso? Às vezes ela fala, não, às vezes eu toco com as meninas no corredor, até orientando. Não, mas cada paciente é um paciente. Às vezes, por que o fulano tem e eu não tenho? Por que o fulano pode fazer isso e aquilo? E aí eles vêm e cobram da gente, né? Cobra da equipe, a gente tem que ter todo aquele trato de falar que ele tem, a individualidade dele, tem a particularidade dele. Os problemas dele às vezes podem até ser parecidos com os dos outros, mas cada um tem uma conduta diferente. E a equipe aqui a gente vê que está sempre esforçando, correndo atrás, às vezes tem a frustração que surge mesmo, né? Às vezes o pessoal pensa que a gente está na enfermagem, está mais distante, mas a gente está ali 24 horas com o paciente cuidando, ouvindo as suas queixas, orientando. Quando a gente não sabe orientar alguma coisa que é externa do paciente, a gente corre lá, procura um psicólogo, procura um redutor de danos. Ah, mas o que está acontecendo? O que aconteceu na família dele? Por que ele não está conseguindo aderir a essa medicação? Ou por que ele não traz? Ou por que ele... A gente está sempre nesse... Iris, esse negócio dos pacientes falarem por que tem, por que não tem, é tão objetivo, que é tão ser humano, porque se for pensar, a gente aqui na prefeitura, por exemplo, quantas vezes eu já não vi, nossa, mas fulano tem salubridade, eu não tenho, ai, mas fulano tem gratificação. Então isso é do ser humano, né? Exatamente. E a gente vê num contexto menor, né, dos pacientes fazendo isso, mas isso é próprio do ser humano. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê isso, esse tipo de comparação, né? Ai, por que o outro tem privilégio e eu não tenho? E aqui a gente vê que é um local assim, claro, não tem de tudo, mas aqui tem uma equipe assim muito grande, psiquiatra, psicólogo, redutor de danos, pessoal da enfermagem, farmácia. Então, assim, dos poucos lugares que às vezes o paciente tem a condição ali de estar buscando, desde terapia, uma massagem, alguma coisa assim, conversar com alguém, até a medicação dele final, que ele pode levar para casa, viver bem com aquilo ali, né, controlar seus impulsos,
suas dependências. Então, É uma grande oferta, né, para a melhoria dele. não, demais. Você vê que é um serviço assim, completo, que às vezes a gente até brinca e fala, mas não sei o que, eu falo, não, mas a gente tem que ter calma, que tem tudo, que às vezes vocês precisam, né? Desde uma conversa, sentar ali no sofá, bater um papo, às vezes tem paciente, eles vão, não é, às vezes, igual a menina da farmácia, a gente vê, vai lá só para pegar a medicação. Não fica todo mundo mudo calado, né? Ele chega lá, só pega a medicação e sai. Aí chega lá e conta a história dele, né, Camila? Chega lá, conta a história, e pergunta até às vezes da gente, mas ele quer ir desabafar, quer contar os problemas dele. Eu, tá? A minha parte é uma parte pequena, mas ela vai falar sobre a importância do técnico de referência e a efetivação dele na clínica de atenção psicossocial. O técnico de referência é um trabalhador da equipe que se torna referência para o usuário ao longo do processo de cuidado, avaliando as metas traçadas no seu projeto terapêutico singular, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário, mediando contato com a família e articulando e mantendo a equipe informada sobre o processo terapêutico desse usuário. O técnico de referência precisa assumir um lugar de responsabilização, disponibilidade e cuidado ante e com o usuário. Ele precisa do apoio da equipe para compartilhar os cuidados. Nesse processo, é importante a realização de encontros sistemáticos entre os trabalhadores mais envolvidos com determinados usuários para discutir as dificuldades, o andamento dos projetos terapêuticos, a divisão de tarefas, o estabelecimento de objetivos e prazos durante outras atividades. O trabalho do técnico de referência se caracteriza como comum a qualquer profissional da saúde, ou seja, compõe o campo da atenção psicossocial, sendo que esta função representa um dispositivo disparador de novas possibilidades na produção e articulação do cuidado e na organização do trabalho da equipe, aproximando-se de perspectivas mais interdisciplinares e transdisciplinares. Apesar da importância do técnico de referência, esse lugar ainda merece ser mais estruturado e explorado teoricamente, de maneira a contribuir para a produção de novas configurações, sobretudo nas equipes que pretendem adotar novas maneiras de organização de seus processos de trabalho e cuidado. Esse trabalho resume-se numa ponte de ligação entre paciente, família e unidade terapêutica, onde ele traz informações necessárias, formas do comportamento entre família e paciente. Isso facilita a abordagem, o acolhimento, tratamento e cuidados com o paciente e seus familiares. Pois uma clínica de atenção psicossocial, ela não trata apenas o usuário e sim seus familiares como um todo, oferecendo apoio e acompanhamento psicológicos sociais na reabilitação desse usuário, na educação, cultura e na sociedade. Um resumo da unidade. Nessa unidade, abordamos a clínica da atenção psicossocial, apresentando concepções sobre o campo da atenção psicossocial. Tratamos também do histórico da clínica, de maneira a tentar compreender como se constituiu a clínica moderna e as propostas de renovação da clínica em curso, principalmente a partir da noção de clínica ampliada. Apresentamos algumas questões que perspassam a clínica da atenção psicossocial no cuidado às pessoas com problemas do seu modo de usar drogas. Finalmente, discutimos questões pertinentes à atuação do técnico de referência como um dispositivo clínico importante para a efetivação de um tratamento mais aberto, mais humano, mais dinâmico, mais dedicado à reabilitação social. Essas ações definem a verdadeira importância desse profissional em nosso ambiente de trabalho. É isso, pessoal. Alguma dúvida? E aí a gente vai mandar no grupo um vídeo do Ederson, nosso colega, né, que ele não pode estar conosco agora, que eu não consigo abrir aqui porque ele é extenso, e não conseguimos
bem interessante. Peço que vocês assistirem, tá bom? Só isso, acabamos. Gente, nós não fizemos café da manhã. Vai estar pobre, Mas eu não lembro. clima pobre. Eu não lembro.